A agenda dos deputados federais e senadores está voltada à liberação das emendas parlamentares individuais. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta segunda-feira manter a medida adotada pelo ministro Flávio Dino, exigindo transparência das emendas parlamentares. E nesse caso, o STF autorizou que os recursos voltem a ser liberados. Quem tem informações agora é o repórter Carlos Silva. O Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria para manter a decisão do ministro Flávio Dino, que liberou o pagamento de emendas parlamentares, mas impôs novos critérios de transparência. A votação pelo plenário virtual deve ficar encerrada nesta terça-feira. As exigências do ministro desagradaram líderes de bancadas na Câmara e no Senado. A liberação ocorreu após o Congresso aprovar um projeto com novas regras para as emendas. Pela decisão de Dino, as verbas das emendas de comissão e dos restos a pagar das antigas emendas de relator, que compunham o chamado orçamento secreto, só podem ser executadas caso o parlamentar solicitante seja identificado nominalmente no portal da transparência. Outra exigência é que a execução das emendas deve constar em outro portal, o Transferigov. Segundo a decisão de Flávio Dino, para as transferências especiais chamadas de emendas PIX, a liberação dos recursos fica condicionada à apresentação prévia de um plano de trabalho contendo o objeto e prazos para a obra que será contemplada pelos recursos. Esse plano, segundo a decisão, terá de ser aprovado pelo governo federal. No caso das emendas desse tipo, que já foram enviadas, foi estabelecido um prazo de 60 dias para a apresentação do plano. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Vamos lá, jornalista Beto Almeida. Depois de uma espera aí desde agosto, os deputados federais e senadores estavam nesse imbróglio, nesse conflito com o executivo e principalmente com o judiciário para liberar o dinheiro de emendas parlamentares individuais, as chamadas emendas PIX, que chegavam aos municípios sem destinação definida. E agora, Beto? A decisão está tomada pelo Supremo Tribunal Federal, o dinheiro vai ser liberado, mas, como disse o Carlos Silva, tem algumas exigências a serem cumpridas pelo Legislativo e pelo Executivo. Pois é, Luciano, e foram exatamente essas exigências do ministro Flávio Dino que foram corroboradas pelo Supremo Tribunal Federal, liberando as emendas, mas mediante também o aumento da transparência, que irritou também os parlamentares, ou seja, os deputados federais e os senadores. Eles não ficaram de todo satisfeitos. Acham que há muitas exigências que acabam, de certo modo, limitando muito e travando a atuação no uso dessas verbas parlamentares. Na realidade, o que o ministro Flávio Dino fez era o esperado. O que ele fez foi exatamente o quê? Depois que foi aprovado o projeto de lei estabelecendo critérios para a distribuição dessas emendas parlamentares, ele simplesmente manteve aquelas exigências de índices de transparência que não tinham. E isso não estava bem claro também no projeto de lei. O que isso significa? Que parece que os senhores parlamentares estão mais preocupados, com o caráter individual das emendas para interesse próprio do que propriamente os interesses coletivos que devem ter essas emendas. Então, assim, são exigências que precisam e agora vão ser cumpridas. Se vão resolver no todo, eu não sei se no todo, mas pelo menos vai dar uma contida em muitas das situações que aconteciam, como, por exemplo, o caso das emendas PIX, daquelas emendas de comissão que você não sabia qual era o deputado que estava indicando e nem para onde estava indo, se era uma ONG, se era uma prefeitura. Agora não. Pelos critérios estabelecidos aí nessa decisão do ministro Dino e acompanhada pelo Supremo Tribunal Federal, algumas exigências precisam ser tabeladas, como se diz, ser cumpridas para que esses recursos sejam literalmente liberados. E tem mais, por exemplo,
em relação às verbas de saúde. Eu achei interessante essa questão das emendas para a saúde. O projeto de lei aprovado lá no Congresso diz o seguinte: metade das emendas de comissão deve ser destinada para a saúde. Eu estou falando das emendas de comissão, aquelas que os deputados encaminham lá para as comissões temáticas. Seguindo as orientações, olha só, e os critérios técnicos do Ministério da Saúde. O ministro Flávio Dino, na decisão dele, diz o seguinte: ok, essas emendas elas devem ser de todas as modalidades, não apenas da comissão. Todas as modalidades de emendas para a área de saúde devem seguir a orientação não só do Ministério da Saúde, como de comissões que contam com gestores estaduais e municipais, e o Ministério da Saúde precisa dar aval para a liberação da verba. Sabe por que ele precisa dar aval? Porque precisa, Luciano, que esse dinheiro que está sendo destinado, ele esteja de acordo com o projeto, com o programa de governo do governo federal que está, no momento, comandando o nosso país. Não adianta dizer, por exemplo, vou citar aqui só um exemplo claro. Olha, uma das prioridades do governo federal é descentralizar os centros de saúde no país todo, criando hospitais regionais, e de repente, na comissão, os deputados decidem mandar essas verbas para postos de saúde ou para outras aquisições de material que não estão dentro daquele plano geral. É isso que, na verdade, realidade, o ministro Flávio Dino diz. Essa decisão do ministro Flávio Dino acaba amarrando e impondo aí exigências que, se cumpridas, darão mais transparência a essa destinação dos recursos, fazendo com que a população ganhe mais benefícios com esse dinheiro que vem da União. E mais, Luciano, não só que a população ganhe, mas que principalmente isso não estrague, não comprometa o plano de trabalho dos ministérios que eles têm para suas determinadas áreas. Nas emendas PIX, por exemplo, o que foi aprovado lá pelos deputados? O plano de trabalho deve ser informado após o... Olha só, o plano de trabalho da verba das emendas PIX que são liberadas deve ser informado, Luciano, após o pagamento das emendas. É o que foi aprovado na Câmara. A fiscalização deverá ser feita pelo TCU. O que o Flávio Dino disse? Olha, o plano de trabalho dessas emendas PIX, ele precisa ser apresentado e aprovado pelo Executivo antes do pagamento. Ressalta a competência do TCU, sim, mas ele cita também a possibilidade de colaboração dos tribunais de contas dos estados e da atuação da Polícia Federal e da CEJU. Imagina, pelo que os deputados aqui aprovaram, é o seguinte: olha, vamos mandar uma emenda PIX para o município X. Aí depois é que o município, quando a verba chegar, o município vai decidir o que ele vai fazer com essa verba. Aí sim, ele vai informar. Não, primeiro o município vai receber a verba, mas ele vai dizer antecipadamente com o que ele vai gastar esse dinheiro, tá correto? E, jornalista Beto Almeida, para você, ouvinte internauta, quando a gente usa a expressão PIX, que foi uma denominação dada pelos próprios parlamentares, a gente faz referência como se você, ouvinte internauta, estivesse neste momento com o celular às mãos e diz: vou fazer um Pix. Pronto, vou clicar aqui, Pix do jornalista Beto Almeida, 3727. Puf, aí joga o dinheiro para o Beto Almeida, sem dizer para que é, como é e onde o Beto deve gastar. Então, no caso do dinheiro das emendas parlamentares denominadas de Pix, é uma transferência direta do governo federal para os municípios, sem a exigência do destino e da forma que o dinheiro vai ser aplicado. Mas essa decisão não é do Executivo. O Executivo apenas está cumprindo uma norma estabelecida pelo Congresso Nacional, que agora, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, essa norma caiu. Ou seja, as emendas PIX têm que ter a autoria definida, qual deputado, qual deputada, senador, qual senadora pediu o dinheiro e qual o destino que essa grana vai ter. Na realidade, Luciano, olha só, com relação, por exemplo, às emendas de bancada, que são aquelas emendas que a bancada se reúne para destinar grandes verbas para obras estruturantes que são importantes para os estados. Pelo que foi aprovado no projeto de lei, diz o seguinte: só podem ser destinadas para projetos estruturantes da mesma unidade da federação, por exemplo, e proíbe o rateio dos votos entre os parlamentares. Por exemplo, uma bancada, ela não pode simplesmente aprovar um envio de verbas, uma bancada estadual do Ceará, a bancada federal do Ceará não pode aprovar verbas para o Piauí. Ou emenda individual. Ou emenda individual. Não pode. Tem que ser para dentro do Estado, entendeu? Que é correto, né, jornalista Beto Almeida? É o correto que tem que fazer. O deputado é do Ceará, então o dinheiro é para o Ceará. É para o Ceará. E depois tem que haver agora a identificação nominal dos parlamentares que assinaram a emenda.